A escuridão de Raccoon City foi enterrada, mas as memórias dos que a viveram continuam a assombrar. Eles disseram que era uma cidade como qualquer outra, mas para mim, foi o inferno na Terra. Eles contaram que a cidade foi destruída, mas não mencionaram o que realmente aconteceu lá dentro. O que eu vi, o que eu vivi, as pessoas não fazem ideia. Meu nome é Daniel, e este é o meu diário, o relato do que aconteceu naqueles dias sombrios. Se você pensa que conhece a história de Raccoon City, prepare-se para ouvir a verdade. A história de quem sobreviveu, e as poucas almas que lutaram até o fim. Fique até o fim e me diga nos comentários, qual criatura de Raccoon City mais te aterroriza? O ano era 1998, e o verão em Raccoon City era abafado e úmido. Eu era apenas um estudante, tentando sobreviver entre as aulas na universidade e um emprego de meio período na Kendall Gun Shop. A cidade, sob a luz do sol, parecia vibrante, uma promessa de futuro. Mas, sob a superfície, algo estava errado. O clima estava tenso, a polícia parecia mais nervosa e haviam rumores estranhos. Pessoas desaparecendo, notícias sobre ataques de cães selvagens na floresta e um cheiro estranho, adocicado e pútrido, pairava no ar em certos bairros. Ninguém, nem mesmo os mais velhos da cidade, sabiam a origem daquele cheiro, que se tornou comum em pouco tempo. A maioria ignorava, mas meu corpo tinha uma sensação ruim. Minha rotina era simples: faculdade, casa, trabalho. Foi na Kendall, no dia 28 de setembro, que o inferno começou. A loja fica no Beco da Senhora, uma área movimentada, mas estranhamente deserta naquela tarde. Ouvi gritos vindos de fora. A loja estava fechada, e as janelas eram de vidro fosco, então eu não conseguia ver o que estava acontecendo, mas os gritos eram de desespero e medo. Corri para a porta dos fundos pensando em fugir, mas o cheiro pútrido era avassalador, e ouvi passos arrastados no beco. Pensei em voltar para a frente da loja. Talvez pudesse encontrar abrigo no estoque de armas, mas ao passar pela porta de entrada, uma figura se jogou contra a vidraça. Um homem. Mas seus olhos estavam vazios, a pele cinzenta e a boca contorcida. Ele me viu, ou sentiu, e começou a bater no vidro com uma força descomunal, sua mandíbula inferior pendurada, um filete de sangue negro escorrendo. Naquele momento, eu soube. Aquelas não eram pessoas. Elas não queriam dinheiro ou pertences. Elas queriam carne, a minha carne. Comecei a tremer, mas me lembrei das palavras do meu chefe, Robert Kendo. Em uma situação de perigo, o pânico é seu pior inimigo. Corri para o estoque, peguei uma espingarda e um punhado de cartuchos. Não era um herói, não era um soldado, era apenas um estudante que queria sobreviver. A noite caiu sobre Raccoon City e os gritos deram lugar a um silêncio horripilante. O cheiro de morte agora era onipresente. Era o cheiro da cidade. Me arrisquei a olhar pela pequena fresta na porta. Vi a rua que antes era cheia de vida, agora coberta de corpos. Alguns se moviam lentamente, outros, parados, pareciam esperar. Um som distante de sirenes, seguido de um estrondo, indicou que a polícia também estava em apuros. A luz de um helicóptero de resgate passou rapidamente por cima de mim, mas foi interceptado por algo que parecia voar. O helicóptero se chocou contra um prédio em chamas. As chamas iluminaram o céu, mostrando a silhueta de algo enorme e assustador. Uma criatura com asas, dentes afiados e garras, que parecia ter saído de um pesadelo. Eu me encolhi. O terror me paralisou. A cidade estava perdida. Não existia mais polícia, nem exército. A única lei que existia agora era a lei da selva. Meu único objetivo era escapar, mas a loja estava cercada. Decidi que minha melhor chance era ir para o departamento de polícia de Raccoon City. Era o único lugar que eu sabia que tinha um grande número de sobreviventes e armas. Eu sabia que seria uma caminhada perigosa, mas não tinha outra escolha. Usei a porta dos fundos para sair, esgueirando-me pelo beco, evitando os corpos que se arrastavam. A cada passo, meu coração acelerava. Ouvi um barulho vindo de uma lata de lixo. Não era um zumbi, parecia um animal. Era um cão, mas seus olhos estavam injetados de sangue. A pele estava pendurada, e as costelas apareciam. Ele me viu, soltou um rosnado e veio em minha direção. Disparei a espingarda, e a cabeça do cão explodiu. O barulho do tiro ecoou pelo beco.
atraindo a atenção das criaturas, que começaram a se mover em minha direção. Eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso, e de fato dependia. Eu cheguei na avenida principal, e a cena era surreal. Carros capotados e pegando fogo, corpos por toda parte, e o pior, um mar de mortos-vivos. O departamento de polícia de Raccoon City estava à vista, mas a distância era muito grande para correr. Olhei para a esquerda e vi um caminhão de lixo parado em meio à avenida, com a porta do motorista aberta. Tive uma ideia. O caminhão tinha a chave. Era minha chance. Mas a horda de zumbis estava entre mim e o veículo. Eu respirei fundo e me preparei para o inevitável. Comecei a atirar nos zumbis mais próximos, abrindo um caminho. Os tiros eram como um convite para um massacre, mas eu precisava arriscar. Um zumbi me agarrou e o cheiro de morte me sufocou. Eu lutei, chutei e finalmente me soltei. Caí no chão, mas me levantei e continuei correndo. Consegui chegar no caminhão e entrei, mas um zumbi me seguiu e me atacou. Lutei com o zumbi e, com um golpe de sorte, ele bateu a cabeça contra o volante e caiu, mas o chifre tocou. O som alto ecoou pela cidade. Zumbis de todos os lugares começaram a correr para o caminhão. Eu liguei o veículo e pisei no acelerador. O caminhão avançou, atropelando os zumbis, sentindo os corpos se esmagarem sob as rodas. Eu passei pelo departamento de polícia de Raccoon City e, para minha surpresa, as portas estavam abertas. Decidi que era a minha única esperança. Virei o caminhão para a entrada. Bati o caminhão contra os carros capotados, fazendo a maior bagunça possível, mas consegui entrar. Eu saí do caminhão e entrei no prédio. A porta se fechou, e o som do ferro se chocando contra o ferro soou como o som da esperança. O departamento de polícia era um caos, mas um caos organizado. Os corredores estavam cheios de barricadas, e alguns oficiais, ainda vivos, lutavam para conter a horda de zumbis. Eu me apresentei, e eles me levaram para uma sala de reuniões. Havia outros sobreviventes, um grupo de 10 pessoas, a maioria oficiais, mas também alguns civis. Eles estavam feridos, assustados, mas vivos. O capitão, um homem chamado Ben, me disse que o governo havia abandonado a cidade e que a única saída era uma rota de fuga pelo esgoto, que levava para a estação de tratamento de água, fora da cidade. O plano parecia ser o mais insano possível, mas era a única alternativa. Saímos do departamento de polícia e fomos para o esgoto. Os túneis eram escuros, o cheiro era podre, e o som de gotejamento era o único som, além dos nossos passos. Andamos por horas, e a cada passo, o medo aumentava. O plano era caminhar até a estação de tratamento de água. Mas então, ouvimos um som. Algo se movendo na água. Algo grande e rápido. Olhei para a água e vi algo com garras afiadas, se movendo em nossa direção. Era um monstro, uma criatura com a pele esverdeada, a cabeça grande e dentes afiados. Eu gritei, e todos correram. As luzes das lanternas tremiam, e eu ouvi tiros. Mas era tarde demais. O monstro saltou para fora da água e agarrou um dos oficiais, arrastando-o para a água escura. A criatura emergiu novamente, e desta vez eu a vi por inteiro. O monstro era gigantesco, com garras enormes e uma cauda longa. As poucas pessoas que sobraram correram, mas o monstro era rápido. Ele agarrou o oficial Ben e eu vi o desespero em seus olhos. Eu sabia que não podia fazer nada. Eu corri para o túnel mais próximo, mas o monstro me seguiu. Ele se arrastou em minha direção, soltando um som assustador. Eu peguei a espingarda e atirei em seu rosto. O monstro gritou de dor, mas não parou. Apenas continuou vindo em minha direção. Eu corri o mais rápido que pude, sabendo que, se eu parasse, morreria. Eu saí do esgoto e vi um portão, o portão da estação de tratamento de água. O monstro estava atrás de mim, mas eu estava perto da saída. Eu corri e empurrei o portão que estava preso. Eu não conseguia abri-lo. O monstro se aproximava cada vez mais, e eu comecei a me desesperar. Eu peguei uma barra de ferro que estava no chão e comecei a bater no portão, mas era tarde demais. Ouvi um barulho vindo de trás de mim, e me virei para ver o monstro. Ele me agarrou e me jogou contra a parede. Eu senti meu corpo se quebrar e eu caí no chão.
A criatura se aproximou e eu fechei os olhos, esperando pelo fim. Mas então ouvi o som de um tiro. Abri os olhos e vi que o monstro estava morto. Ele havia sido baleado na cabeça. Olhei para cima e vi uma figura, uma mulher, vestindo uma jaqueta vermelha. Ela me estendeu a mão e eu a peguei. Meu nome é Claire. Você está seguro agora. Eu me levantei, mas não senti meu corpo. A dor havia desaparecido. Eu estava vivo, mas a experiência que eu vivi me mudaria para sempre. Ela me ajudou a sair e me levou para fora da cidade. Eu me recuperei dos ferimentos, mas as cicatrizes psicológicas nunca desapareceram. O pesadelo de Raccoon City, os corpos, os gritos, os monstros, o medo, tudo me assombra até hoje. Claire me ajudou, mas ela também seguiu o seu próprio caminho. Raccoon City foi destruída, mas as memórias daqueles que sobreviveram jamais serão apagadas. Este diário é o meu relato, a história de um estudante que lutou contra a morte e sobreviveu para contar a história. Eu voltei para o meu apartamento, mas eu nunca mais fui o mesmo. O cheiro de morte me segue e os pesadelos me assombram. Eu ainda sou o estudante de Raccoon City, mas agora sou um sobrevivente. Eu espero que minha história sirva de aviso, para que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. Deixe seu comentário e me diga o que mais o aterrorizou nessa história. E não se esqueça de se inscrever no canal Sua Escolha, Seu Destino, para não perder a próxima história aterrorizante. E para continuar sua jornada pelo terror, clique no vídeo recomendado na tela.